irmão do lado aí. Tem espaço ainda? Tem espaço ainda. Pergunta pra você assim, ó, tem lenha ainda? Nossa direção. Quem trouxe sua Bíblia aí diz amém? Gostei. Abra comigo o livro de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, versículo 14. A partir do versículo 14 até o versículo 30. Cate. Vou mostrar pra eles o que eu vou ler. Se você conseguir passar pra mim, você vai falar. Que eu não falei com eles. Dá pra dizer, entendeu? Vai entender. Mateus, capítulo 25, versículo 14 em diante. Quem achou diz amém? Amém. Aleluia. Vamos ler só o comecinho. A palavra de Deus diz o seguinte: o reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos. Repita comigo, 5 talentos. 5 talentos. A outro deu 2. Repita comigo, 2. E a outro deu 1. Repita comigo, 1. De acordo com a capacidade de cada um. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo... um adendo aqui. Talento aqui, gente, é uma unidade monetária, tá bom? Então assim, ó, pensa comigo assim, ó, tem dólar, tem euro, tem real, tem talento, entendeu? Não é talento aqui no sentido de uma habilidade. Então, às vezes você tá entendendo, ele deu talento a um, ele fez dançar, a outro ele fez cantar, não. É dinheiro aqui que ele tá falando. Um ele deu 5, como se fosse assim, ó, a um ele deu 500 reais, a outro ele deu 200, a outro ele deu 100. Entendido? Amém? Então também continuar. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: veja, o senhor me confiou 5 talentos. Eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Ou seja, eu vou ir parando aqui para você entender muito bem do que está falando aqui. Isso aqui é uma parábola chamada Parábola dos Talentos. Quem aqui já leu essa parábola? Amém. O pessoal vai na escola cristã. Pessoal, Jesus está representando aqui ele mesmo como o Senhor dos talentos. E ele falou o seguinte: eu chamei 1, eu dei 5 talentos. E eu falei, vai multiplicar esse dinheiro. Esse que recebeu 5 foi e voltou com quanto mais? 5. O que tinha 5 foi e dobrou para... oh meu Deus, para 10. O que aconteceu em seguida? Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. Ou seja, para um ele confiou 5, multiplicou para 10. Para outro ele confiou 2, ele multiplicou para 4. E ele respondeu, o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido apenas 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta aonde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao senhor. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tomem o talento dele e deem-no ao que tem 10. Pois a todo a que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, esse último servo, ele recebeu 1 talento. A única diferença é o quê? Ele não fez nada.
Ele guardou o talento dele, ele guardou aquilo que Deus tinha confiado a ele, e ele não multiplicou. E o resultado dele, vocês viram, choro e ranger de dentes. Quantos aqui já foram impactados pelo que está acontecendo nesse retiro? Foi pouco? Quantos foram impactados com esse retiro já? Eu não sei você, mas só essas primeiras 2 sessões já foi o retiro mais impactante que eu já fui. Não sei se você concorda comigo, nós estamos vivendo um favor da graça de Deus, nós estamos vivendo um momento muito especial e nós não podemos tornar isso vão. Aquilo que nós estamos vivendo não é comum, gente. Essa glória, essa presença de Deus é algo realmente especial que a gente tem que valorizar. E qual que é o nome do nosso retiro? Só para anotar aí, você que estava aqui. Impactando gerações. E é engraçado porque eu estou com essa palavra da parábola dos talentos já faz uns 2 meses. Eu sentia que era para esse momento, para esse lugar, para essa hora, para ministrar o que eu tenho para ministrar aqui hoje. Essa parábola, que é a parábola dos talentos, ela nos ensina a respeito de um tema: responsabilidade. Fala para o pessoal do lado, responsabilidade. Quantos aqui, pode levantar a mão, estão na escola? Levanta a mão. Quantos estão na escola ainda? Quantos estão na faculdade? Levanta a mão. Pergunta para o pessoal aí do lado se ela gosta de fazer trabalho em grupo. Geralmente, aquele que gosta é o que não faz nada. Corrija-me se eu estiver errado. E se a pessoa gosta de fazer trabalho em grupo? Eles trabalham. Eu lembro, no meu primeiro semestre da faculdade, a gente teve um trabalho bem complexo para fazer. Bom, estava no começo da faculdade ainda, né? Vindo, tava né, conhecendo o pessoal ainda, era pandemia. E daí tinha um trabalho enorme para fazer. E eu, assim, eu sempre fui uma pessoa de estudar, de me dedicar, né? Eu falei, não, ó, fulano faz tal parte, fulano faz tal parte, fulano faz tal parte. Eu dou uma revisada aqui geral e eu ajeito tudo. Para o impedimento da minha vida. Gente, era sexta-feira para entregar. Sexta-feira, meia-noite, tinha que entregar esse trabalho. Sexta-feira, meia-noite. Irmão, era sexta-feira, 10 horas da manhã, 9 horas da manhã. Eu sentei na minha cadeira. E meus irmãos, eu acho que eu levantei daquela cadeira, era 11 da noite. Revisando, porque eu confiei um monte de fazer e fizeram tudo bem errado. Já aconteceu isso com você? Eu não pessoal lá já aconteceu isso. Você confiou alguém para fazer uma parte do trabalho, fez tudo errado e a responsabilidade é contigo. Isso tá boa, a responsabilidade ficou contigo. Cara, aquele dia foi muito cansativo, mas eu aprendi uma lição. Ali, foi meu primeiro semestre de faculdade, ali eu já entendi, ó, eu não posso confiar, Ciclano eu nunca mais faço trabalho junto. Beltrano eu vou orar pra Deus levar ele. Gente, foi um trabalho assim, ó, eu tive que revisar, refazer um monte de coisa, foi muito tenso. Por que você tá falando isso, Lucas? Porque, gente, o reino de Deus, a igreja, é um grande trabalho em grupo. Olha para a pessoa do lado aí. Olha para a pessoa da direita. Olha para a pessoa da esquerda. Olha para a pessoa na frente. Olha para a pessoa atrás. É tudo ter esse parceiro de grupo. Vocês tudo têm que fazer um trabalho só. Qual que é o grande problema? É que tem muitos negligentes deixando mais trabalho para os responsáveis. Ai, bate bem. Bate mais. Gostei desse público aqui. No pré-retiro vocês estavam mais mansinho, né? A gente não foi. A igreja, o reino de Deus, é um grande trabalho em grupo. Meu Deus. Deus separou a responsabilidade para a pessoa da direita, para a pessoa da esquerda, para a pessoa da frente, para a pessoa da trás. Qual que é o problema? O problema é que muitas vezes você está tendo que fazer o trabalho com mais 5 pessoas que estão quietas no banco. Mas você sabe o que tem que fazer. Porque você quer um resultado bom no final. Isso é a parábola dos talentos.
Jesus disse o seguinte, olha, tem 3 pessoas, 3 tipos de pessoas. Uma eu confiei 5, uma eu confiei 2, uma eu confiei 1. A de 5 multiplicou para 10, a de 2 multiplicou para 4, a de 1 não fez nada. A de 1 é que tinha menos trabalho, não fez nada. Resultado? Quantos talentos terminou cada um na história? O último terminou com nenhum talento. O segundo terminou com 4 talentos. E o primeiro terminou com quantos talentos? Quanto? 11. Não terminou com 10. Repita comigo assim, ó. O servo de 11 talentos. Aquele servo que já tem suas responsabilidades, mas precisa ficar ocupado com o trabalho dos outros. Nessa noite eu quero te dizer uma coisa. O reino de Deus conta com você. Isso aqui não é brincadeira, gente. A gente ri, a gente brinca, mas tem uma geração se perdendo lá fora. Você orou hoje mais cedo aqui, amigos que devem estar pulando o carnaval, familiares que não conhecem Jesus, nações que nem sabem quem Cristo é. A igreja é um trabalho em grupo. Essa parábola ela nos levanta 4 perguntas que eu quero conversar com você nessa noite. Repita comigo, na verdade não repita comigo não. Pergunta para a pessoa do seu lado. Qual é o seu talento? Olha, Deus te confiou algo, ok? Deus colocou algo na sua vida que Ele não colocou sobre a minha, nem sobre a do Jean, nem sobre a do Diego, nem sobre a da Fernanda, nem sobre a do Davi. Deus colocou algo na sua vida que Ele colocou só na sua. Você tem algo que ninguém tem. Você tem um talento, pessoas, um chamado, países, livros, canções, que são sua responsabilidade, não minha. Você tem um talento, você tem algo que Deus te deu. E eu te pergunto, olha no fundo dos meus olhos, caramelo, o que Deus te deu? Essa pergunta é tão importante quanto sair lá fora e multiplicar o talento. Porque se você não entende o que Deus te deu, como é que você vai multiplicar aqui? Pergunta para a pessoa do lado, o que Deus te deu? Primeiro de tudo, faz assim comigo, ó. Te deu já um respiro. Deus te deu a tua família. Nossa, Lucas, eu não entendo por que eu nasci numa família assim. Deus entende. Sabe por quê? Deus te deu uma sala de aula. Meu Deus. Deus te deu uma igreja. Deus te deu uma rede de jovens. Deus te deu uma célula. Deus te deu amigos. Deus te deu familiares. Deus te deu um talento no sentido de habilidade mesmo. Deus te deu uma habilidade que você é muito bom. Deus te deu um sonho que é muito específico para você. Deus te deu um chamado que só cabe a você responder. A minha pergunta para você é, o que Deus te deu? Porque, meus irmãos, não vos enganeis, não é apenas de oração que consiste uma vida cristã. Se fosse só oração, a gente podia morar aqui. A questão é que o retiro acaba. O encontro com Deus acaba. A conferência acaba. O culto acaba. E a questão é o que a gente vai fazer com tudo aquilo que a gente recebeu. Porque eu não sei você, eu tô amando tudo que está acontecendo aqui. Está sendo maravilhoso. Mas se acabar aqui, que fútil foi tudo isso. O Espírito Santo não é um energético gospel. Amém. É revestimento de poder para envio da missão. Aleluia. Quando você vem aqui e pede mais de Deus, pede mais do Espírito Santo, pede para ser cheio, eu te pergunto, ser cheio para quê? Para chorar, falar em línguas, se ajoelhar, desmaiar, voltar e não mudar nada? A gente é cheio para transbordar. Deus não te criou para ser cheio.
Ele te criou para transbordar daquilo que ele te deu. A questão é o que ele te deu. Porque se você não sabe responder essa pergunta, é aquela frase: para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. E para isso, eu trouxe aqui, eu falei sobre isso no pré-retiro também, mas eu também queria falar que hoje não é o tema da pregação, a gente não vai ter tempo para falar disso, mas eu acho que é importante, às vezes você nunca ouviu isso, né? Algumas perguntas que vão te ajudar a entender qual que é o teu chamado. O que Deus te deu, o que Deus tem de diferente para você. O que Deus escolheu para você nascer, no ano que você nasceu, na casa que você nasceu, você ir na igreja que você tá. Por quê? Quem que ele quer usar? O que ele quer fazer? Tem algumas perguntas aqui que vão te ajudar. Assim como no pré-retiro eu vou repeti-las. Às vezes você já teve mais clareza, né? Mas então, pergunta para a pessoa do lado aí, você vai ter uns 20 segundos para conversar. Qual dos 5 ministérios é mais manifesto na sua vida? Pergunta para a pessoa aí. Pastor, profeta, evangelista, apóstolo e mestre. Sou pastor. Evangelista é o cara que vai estar mestre é o cara que Repete, por favor. Pastor, mestre, apóstolo, evangelista e pastor. Não, você já foi. Eu já fui. Pastor, mestre, evangelista, apóstolo e profeta. Vocês sabem o que é cada um deles? Vou falar rapidão, não é o tema da mensagem. Vamos lá, rapidinho. Pastor é o quê? É o que cuida das ovelhas. Pastor é aquele que ama e se importa. Se você gosta de aconselhar, se você gosta de ouvir pessoas, fazer tratamentos, é tipo assim, aquele tipo de pessoa que gosta da área da psicologia. O pastor é esse que cuida das ovelhas, que ama as ovelhas, dá a vida pelas ovelhas. O evangelista é aquele que, obviamente, tem um ímpeto para evangelizar, gosta de falar, gosta de fazer evangelismo criativo, gosta de sair na rua, precisa sair e falar do amor de Jesus. O profeta é aquele que é mais sensível ao Espírito Santo. Ele tem mais discernimento, ele se move mais nos dons do Espírito. Além disso, frequentemente, Deus usa ele para trazer uma mensagem à igreja. Geralmente a lógica do profeta é: Deus fala ao profeta, o profeta fala à igreja. Geralmente os profetas na Bíblia estão relacionados com correção de rumo. Profeta. O apóstolo é o mais difícil de entender, mas é a mesma lógica de você ser um empreendedor. O apóstolo é aquele que eu te mando para a África e você constrói uma igreja do zero. Você faz tudo. Ou seja, o apóstolo ele meio que abrange tudo. É aquele que tem uma visão mais sistêmica da igreja. Ele é como se fosse aquele tipo de missionário que é mais do que um evangelista. Ele gosta de implementar uma cultura. Geralmente, se você gosta de, por exemplo, fazer um projeto, Lucas, eu gosto de projeto social, eu quero abrir uma empresa para fazer tal coisa. O apostolado faz muito sentido na sua vida. E por último, o mestre é aquele que gosta de ensinar. É o professor que gosta das escrituras, que gosta de ler, gosta de estudar teologia e gosta de mostrar que através da verdade é que a gente encontra libertação. Pergunta para a pessoa do lado, descobre qual que você é. Descobriu? Tem alguns aí que estão bugando a cabeça já, né? Ô, meus irmãos, vocês têm que saber isso aí, pelo amor de Deus, vamos ler a Bíblia. Amém? Fez sentido algum aí? Aonde estão os profetas? Aonde estão os pastores? Aonde estão os mestres? Aonde estão os apóstolos? Opa! Aonde estão os evangelistas? Glória a Deus, aleluia. Segunda pergunta, conversa bem rapidão aí, porque a gente demorou muito tempo aqui, ó. Pergunta pra pessoa do lado, no que você é bom? Que tipo de habilidade você tem?
Eu trabalho aqui nesse Eu sou bom no League of Legends. Não conta. Ó, já parte para a segunda pergunta agora. O que você gosta que faz sentido com tudo que você está conversando? O que você gosta? Hobbies? Vamos fazer um processo do coach. Próxima pergunta. O que te incomoda no mundo, na igreja, na sociedade? Por exemplo, se Deus aparecesse para você e falasse assim, ó, fulano, ciclano, eu vou te dar um desejo mágico para você fazer desaparecer um problema. O que você escolheria? Na igreja, na sociedade? Vai. Rápido. E última pergunta, essa você não precisa responder se você não quiser, mas, pessoal, aonde você é atacado? Pega, né? Pega, não é? Davi foi perseguido a vida toda por quê? José foi perseguido a vida toda por quê? Fazendo a lógica. Isso. Amém? Agora olha pra pessoa lá e faz assim, ó. Talvez vocês tenham entendido um pouquinho melhor agora o que Deus te deu. Deus te deu algo. Ponto final. A questão é, o que você está fazendo com esse algo? Essa é a primeira pergunta que a parábola nos ensina. Qual é o seu talento? E eu quero que, bem rapidinho, feche seus olhos. Espírito Santo, coloca no coração deles, ministra ao coração deles o que o Senhor deu a eles, que eles ainda não perceberam. Ministra pessoas, lugares, talentos, ministérios. Coloca no coração deles, Pai. Em nome de Jesus, pode abrir seus olhos. Segunda pergunta que essa parábola nos faz. Pergunta para a pessoa do lado. Você tem sido bom e fiel? O que é multiplicar o meu talento, Lucas? Como assim multiplicar o meu talento? Tá, eu entendi que Deus me deu uma família. Como é que eu vou multiplicar a minha família? Multiplicar o seu talento é você dar o seu melhor. Presta atenção aqui, presta atenção aqui. O que é multiplicar o seu talento? Multiplicar o seu talento é você dar o seu melhor para cumprir a sua responsabilidade para com aquilo que Deus te deu. Deus te deu uma família. Isso incorre numa responsabilidade. Você foi chamado para ser luz do mundo e sal da terra. Ou seja, a sua família é um campo missionário. A sua casa é um campo missionário. A sua escola é um campo missionário. A sua faculdade, aquilo que Deus te deu de talentos, realmente talentos, habilidades você tem que multiplicar. A questão é, você tem sido bom e fiel com aquilo que Deus te deu? Porque eu quero que você pare para pensar o seguinte. Os dois servos que se deram bem nessa parábola, o servo de 11 talentos e o servo de 4 talentos, eles receberam a mesma recompensa. Ambos ouviram a mesma coisa. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Essa recompensa aqui não é um pix, não. Essa recompensa é o céu. Jesus está aqui, está mostrando um caminho para o céu ou para o inferno. E ele está falando para os dois, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Lucas, o que você está querendo dizer? Olha para a pessoa da direita. Olha para a pessoa da esquerda. Olha para mim.
Não compare os seus resultados. Porque o servo de 11 talentos e o servo de 4 talentos receberam a mesma recompensa. Ministério não é o quanto você fez mais ou menos do que eu, do que o Nicolas, do que a pessoa do seu lado. Ministério é: você foi fiel com aquilo que você tinha nas mãos? Eles receberam a mesma recompensa, gente. Olha aqui para mim. Não é sobre ser o mais criativo. Não é sobre ser o mais habilidoso, o mais preparado, o mais eloquente, aquele que canta melhor, que toca melhor, que evangeliza melhor. Não é sobre ser o melhor, porque se você fala que você é o melhor, está saindo de uma comparação com algo. A questão é aquilo que Deus te deu. Você bota a mão no fogo para dizer que você está cumprindo a tua parte? Porque senão, meus irmãos, nós estamos com muitos problemas. Os 2 servos, eles ouviram a mesma coisa, o mesmo elogio, bom e fiel. Jesus não falou para eles: parabéns, servo mais habilidoso. Parabéns, servo mais criativo. Parabéns, servo mais preparado. Parabéns, servo que canta melhor. Parabéns, servo que mais se preparou. Não. É sobre bondade e fidelidade. A questão é aquilo que Deus te deu. Você tem sido bom e fiel? Você tem dado o seu melhor? Você tem feito com excelência tudo aquilo que vem à sua mão? Lá na sua rede, você tem sido presente? É um talento. O seu líder, o seu ministério. Às vezes está no ministério de louvor, chega atrasado, não ensaia. Você tem uma célula, não vai. Eu sinto que o pessoal de São José tem uns problemas para resolver. Não vamos lavar a louça suja aqui, gente. A louça tava lá, tá? Tudo sério. Você tem um talento que você tem que multiplicar. A questão é você estar entregando 100%, porque, meus irmãos, 99% não basta. 99% não é fidelidade total. Tem uma história que eu gosto muito. Imagina que você vai para sua igreja no próximo domingo, tem Santa Ceia. Você vai lá, recebe pão, o cálice, você come o pão, né? Aí você vai beber o cálice e você sente um gosto diferente. Você sente assim: nossa, conheço esse gosto. Você vai ver e você não bebeu vinho, você tomou Coca-Cola. Como é que seria a tua reação? Tomar Santa Ceia com Coca-Cola. Nossa, Lucas, que coisa estranha. Uma blasfêmia. Não. Isso acontece em algumas igrejas no leste da África. Você sabia? Algumas igrejas do leste da África não chega vinho de qualquer jeito. E é muito difícil conseguir suco de uva. Muito difícil. E a bebida que eles têm, que é a melhor bebida que eles conseguem ter lá, é Coca-Cola. Pra você ter noção, lá nesse mesmo lugar, as crianças no Natal elas ganham 2 presentes: carne e Coca-Cola. Só pra você entender o quanto aquilo era um presente. E lá na igreja deles, a Santa Ceia não é com vinho, não é com bebida de uva, é com Coca-Cola. Por quê, gente? Porque é o melhor que eles têm para dar. E assim, uma simples ceia se torna um verdadeiro banquete. Olha aqui para mim, não é sobre você ser como eu, como o Nicolas, como teu amigo, como uma pessoa que se converteu junto contigo. Mas, meus irmãos, eu preciso que vocês saiam desse retiro entendendo uma coisa. Um dia só vai restar uma coisa: você aqui, Jesus aqui. E você vai ter que responder a pergunta: filho, filha, aonde estão os seus talentos? Amém. Você tem sido bom, fiel com tudo aquilo que Deus te deu? Porque a recompensa para isso, gente, é nada mais, nada menos do que a vida eterna. Tem uma frase que a gente fala bastante na nossa rede que diz o seguinte: todo mundo quer mudar o mundo, ninguém quer lavar a louça. Deus não vai confiar grandes projetos a preguiçosos.
Às vezes você quer que Deus faça algo maravilhoso na sua vida, incrível. Meu irmão, você deixa o seu prato sujo lá e não lava? Às vezes você tá aqui chorando para Deus fazer algo na tua vida, meu irmão, você não jogou o lixo fora lá da tua cama, embaixo da tua cama. Como é que Deus vai confiar algo grande para você se você não é fiel com aquilo que é pequeno? Como é que Deus vai confiar 5 mil na tua mão se na célula que tem 5 pessoas você desanima? Você falta. Como é que Deus vai fazer algo grande na tua vida, no teu ministério, se a tua rede de jovens você vai uma vez por mês porque tem pouca gente? Tem pouca gente porque tu não vai abençoar. Tu não faz a tua parte. Pessoal, isso eu quero que você pare para pensar em Davi. Davi foi o rei de Israel, mas antes dele ser rei de Israel, ele era o que, gente? Pastor de ovelhas. E a história na Bíblia diz que Davi enfrentou um leão e um urso para proteger suas ovelhas. Agora eu quero que você imagine na mente de Deus. Deus está procurando um rei do seu povo. Uma pessoa para cuidar de todo o rebanho dele. Ele está procurando, ele vê homens fortes, homens preparados, homens capacitados. Até que os olhos dele se deparam com um pequeno pastor de ovelhas. Ele olha para esse pastor de ovelhas, só que não é um pastor de ovelhas qualquer. É um homem que, quando veio um leão para atacar as suas ovelhas, ele lutou contra o leão. Ele derrotou um urso. Cara, eu imagino Deus olhando para Davi e pensando: tá aí um homem que pode governar uma nação. Tá aí um homem que eu posso confiar, o meu povo. Porque se ele é fiel a arriscar sua vida para proteger as ovelhas dele, o que ele não vai fazer pelo meu povo? Aleluia. Deus tem algo grande para fazer na sua vida, amém? Mas isso não vai acontecer se você não for fiel com aquilo que ele já te deu. Às vezes a gente acha que Deus vai fazer algo que amanhã você vai estar pregando numa conferência para 15 mil pessoas. Meu irmão, não é assim não. A questão é, você tem sido fiel com tudo aquilo que Deus já depositou na sua mão? Pergunta para a pessoa do lado agora o seguinte: você tem sido medroso, mau e negligente? Você tem sido preguiçoso, medroso? Você tem sido medroso, mau ou negligente? Eu quero que você pense o seguinte: o servo que tinha um talento, ele não foi condenado porque ele não trouxe 10. Ele não foi condenado porque ele não trouxe 4. Ele só foi condenado por uma coisa: inércia. Ele não fez nada. Ele foi negligente. E a palavra fala que ele teve medo. E sabe, gente, muitas vezes nós temos medo de fazer a vontade de Deus. Nós temos medo de ir pregar para o amigo, orar por tal pessoa. Às vezes Deus colocou uma palavra de revelação, de conhecimento no teu coração nessa noite, nesse retiro, você não foi. Às vezes tem uma pessoa que Deus colocou no teu coração para orar, você não foi. Muitas vezes a gente tem medo de ir. Só que eu quero que você repita comigo o seguinte: o meu medo esconde o meu orgulho. Medo é orgulho. Por 2 motivos. Primeiro, se você não faz por medo, é talvez porque você ainda teme mais os homens do que a Deus. Você tem mais medo do julgamento dos teus irmãos, dos teus amigos, dos conhecidos, do que o temor a Deus. E não só isso. Medo também é orgulho, porque você pensa assim, ó, eu não consigo. Não, Lucas, eu não consigo pregar. Eu não consigo orar e a pessoa ser curada.
Eu não consigo orar e ter uma palavra de conhecimento, ter uma palavra de revelação. Eu não consigo orar e ter uma profecia. Eu não consigo. Meu queridinho, é óbvio que você não consegue. Esse é o ponto. O ponto é você não conseguir. Quando você não consegue, o que acontece? Deus se move. Porque se você conseguisse fazer, meu querido, a glória iria para quem? Se você fosse todo preparado, todo eloquente, todo pronto, você soubesse as coisas, você ia fazer e a gente ia te aplaudir, porque foi a tua capacidade. Mas a palavra de Deus nos ensina algo muito forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Isso quer dizer uma coisa. Quando você não consegue, daí o terreno está pronto para Deus fazer. Aleluia. Quando você não sabe, aí sim Deus pode fazer. Sabe por quê? Porque daí quando Ele fizer, não vai ter como ninguém falar que foi a tua mão. Deus quer te usar nessa noite, amém? Mas a questão é, o medo vai ser maior do que o amor? O orgulho vai ser maior do que o amor? O nosso medo, ele esconde o nosso orgulho. E eu quero que você repita outra coisa comigo. A minha negligência esconde a minha falta de amor. Eu te pergunto, se você tivesse um amigo que tivesse câncer e você tivesse a cura do câncer, o que você faria? Então por que você está quieto? Meu Deus. Ai, estou. Bate mais. Posso falar? Pode. Posso falar? Miguel, você é demais. Quantos aqui já conheceram o Miguel? Conheçam o Miguel, gente. Ele é um menino que vale a pena. Quebrou todo o clima, né? Posso falar? Presta atenção aqui. A nossa negligência, ela esconde a nossa falta de amor. Quando a gente não vai, quando a gente não prega, quando a gente não faz, a gente está revelando apenas aquilo que tem no nosso coração, sabe por quê? Porque me explica como é que você me diz que ama o teu amigo e você escolhe se calar vendo que ele está andando para o inferno. Meu Jesus. Irmãos, que amor é esse? Lucas, eu amo a minha família. Ama? É? Lucas, eu amo os meus amigos da escola, da faculdade. Amo os meus amigos, não sei do quê. É? Eles estão morrendo. Não sei se você sabe. Eles vão ter a separação eterna de Deus. Às vezes, gente, nossos 5 minutos de vergonha estão custando a salvação de alguém. Meu Deus. Amém. Sabe, quando Deus te coloca no teu coração para orar por alguém, não resista. Porque isso pode custar uma vida. E eu tô falando daqui dentro também. Eu tô falando da oração que a gente vai ter daqui a pouco. Porque aquilo que Deus te entregar, Ele não vai entregar para mim. Se Ele deu o talento para você, é para você multiplicar, não para mim. Irmãos, Deus vai dar palavras de revelação para você que Ele não vai dar para mim nem para o Nicolas. Você tem que ir lá e fazer. Você precisa fazer a sua parte. Porque senão, que tipo de amor é esse? Sabe, a gente diz que ama a Deus, gente. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, lá em 1 João 4, 20 ou 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E isso aqui me ensina uma coisa. Que o teu choro, ele não me engana. Se você não sair daqui e fazer, não adianta me dizer que você ama a Deus.
Não adianta vir aqui chorar, deixar as tuas lágrimas nesse lugar, se você não fizer. O cristianismo, ele é tanto vertical quanto horizontal. Ser negligente com o teu próximo é ser negligente com Deus. É por isso que o servo que não multiplicou o talento foi para o inferno. Você acha que a tua negligência é só um problema da tua vida? Não! Quando você é negligente, o outro perde também. E perde muito. Porque isso só mostra que a gente ainda não conheceu o amor. Eu lembro no começo do meu ministério, eu sentia que eu estava sendo cheio. E eu falava para Deus, Deus, eu não consigo ficar quieto. Eu não consigo mais só segurar isso para mim. Eu estou recebendo, mas eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso sair e falar para alguém. Não é possível que o Deus que me salvou vai ficar quieto dentro de mim. É um amor que ultrapassa as barreiras da vergonha. Eu não sei se você conhece esse amor, mas é um amor que persegue. Deus nos usa para ser as mãos dele, os pés dele, a boca dele, os ouvidos dele. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. O teu abraço pode salvar uma vida. Eu amo a glória de Deus manifesta aqui, mas não se engane. Não está acontecendo tudo isso daqui só para você ter uma experiência bacana. Porque aqui muito foi dado, muito será cobrado. Eu te digo, eu estou vivendo dias muito impactantes nesse lugar. Eu não sei se você concorda comigo, mas nós estamos vivendo algo muito forte. E se isso não fizer você agir, meus irmãos, eu não sei o que fará. Porque se você não foi desperto no amor a Deus, no amor ao próximo, com tudo isso que você viveu até aqui, eu não sei o que vai te despertar. Amar a Deus, o seu amor a Deus, ele é proporcional ao seu amor ao próximo. Porque a palavra de Deus diz que o primeiro mandamento é semelhante ao segundo. Porque como é que eu vou dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu odeio meu irmão a quem eu vejo? Como é que eu não vou amar aquilo que Deus ama? Meu irmão, sabe aquela pessoa chata que você não suporta? Deus morreu por ela. Aquela pessoa que você nunca conversou na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade. Jesus morreu por ela. Ele ama ela. Assim como ele ama você. Tudo isso que você está vivendo aqui, transformação, cura, libertação, ser cheio, é bom ou não é? Amém? Amém. Por que você está privando a tua família de viver isso? Por que você está privando os teus amigos de viver isso? Sabe, tem uma frase do Martin Luther King que me desperta. Ele diz o seguinte: não é o barulho dos maus que me preocupa, é o silêncio dos bons. De nada adianta uma igreja em chamas que só queima a própria igreja. E a última pergunta que eu quero te fazer, você pode perguntar para a pessoa do seu lado: onde está o seu talento? Pergunta para a pessoa. Gostaria que você abrisse comigo no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 12 ao 14. Marcos, capítulo 11, versículo 12 ao 14. A palavra de Deus diz o seguinte: no dia seguinte, quando estavam saindo da Betânia, Jesus teve fome. Repita comigo: Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo
de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Jesus, nessa passagem, encontra uma figueira dá um fruto, que é o figo. E não era tempo de figo. Mas Jesus estava com fome. Ele vai até aquela figueira procurando frutos, procurando figos. Mas ele não encontra, ele encontra apenas folhas. Talvez você não entenda tanto da parte da biologia, mas a folha para a árvore, para a planta, ela é para sua própria sobrevivência. Uma folha, ela garante a sobrevivência daquela árvore. Sem folhas, ela não consegue fazer a respiração celular. Então a folha é sobre a sobrevivência da planta, da árvore. Jesus chega naquela árvore e encontra um monte de folhas. Mas ele não encontra nenhum fruto. A folha é sobre a sobrevivência. O fruto é sobre a multiplicação. Não era tempo de figos. Eu quero que você coloque isso na sua cabeça. Não era tempo de figos. E talvez ele fale assim: nossa, Lucas, Jesus foi um justo, né? Não era tempo de frutos. Ele foi lá, não encontrou frutos, ele que criou a árvore. Frutos na Bíblia representam o resultado da nossa salvação. Frutos na Bíblia representa o teu ministério. Frutos na Bíblia representa o teu caráter. Frutos na Bíblia representa almas, vidas, pessoas alcançadas, pessoas libertas, pessoas curadas. Os frutos são o resultado da salvação, o resultado do nosso amor a Deus, do nosso amor ao próximo. Jesus chega naquela árvore e ele encontra individualismo. Ele encontra muitas folhas. Ele encontra muita coisa que está fazendo ela sobreviver e subsistir. Mas ele não encontra nada de amor. Ele não encontra nada de multiplicação, porque o fruto garante a sobrevivência da espécie. A minha pergunta nessa noite para você, sendo bem sincero de todo o coração: se Jesus chegasse até você hoje com fome, que frutos ele encontraria? Vir num retiro para se encher é folha. Se ficar só nisso, você já sabe o final. Jesus está com fome nessa noite. E ele procura frutos. Lucas, eu não estou bem. Lucas, eu estou num deserto da minha vida. Lucas, eu estou passando por alguma coisa. Não importa. Não era tempo de frutos. Você não tem como dar desculpas para o Criador do Universo. Aonde estão os seus frutos? Para a gente encerrar. A palavra de Deus diz, lá em Apocalipse 3, versículo 1 ao 3, já vou chamar a banda para vir aqui na frente. Apocalipse 3, versículo 1 ao versículo 3. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja vigilante. Fortaleça o restante, que está prestes a morrer. Pois as obras que você realiza não são completas diante do meu Deus. Lembre-se, portanto, de que você recebeu e ouviu. Preserve essas coisas e arrependa-se. Mas se você não vigiar, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Repita comigo: lepra espiritual. Vocês lembram dessa doença que tem muito na Bíblia? Jesus curava os leprosos. O que é a lepra? A lepra, ela afeta o seu organismo de modo que você começa a perder a sensibilidade dos seus membros. Lucas, traduz. Por exemplo, a sua mão, se você
bater ela contra uma parede, você vai sentir. Só que se você tem lepra, cada vez menos você sente. Você sente cada vez menos dor. E a partir disso, por isso que muitas pessoas com lepra começam a perder partes do corpo. Porque elas vão se machucando sem perceber. Porque elas perderam uma coisa muito importante: sensibilidade. A palavra de Deus diz ali na passagem que eu li, Apocalipse 3, Jesus está falando com uma igreja de Sardes e ele diz o seguinte: você tem fama de estar viva, mas eu sou o único que sei que na verdade você está morta. Sabe, meus irmãos, quando a gente para de chorar pelo perdido, a gente está perdendo a sensibilidade do coração de Deus. Quando a gente para de se importar com a nossa família, com os nossos amigos, quando as coisas começam a se tornar fúteis, a gente está perdendo a sensibilidade. E a gente está morto, pensando que está vivo. E só tem uma coisa para fazer com um morto: ressuscitar. Nessa noite, eu gostaria que nós orássemos. E a gente tem vivido esses dias na glória de Deus, mas eu gostaria que o foco dessa oração fosse essa ativação ministerial. Você já se arrependeu, já foi liberto, já foi curado. Talvez tenha umas coisas para mexer aí ainda, mas eu quero que você saia daqui entendendo: existe um talento que é seu. Existe uma responsabilidade que é sua. E o resultado de não ser bom e fiel ao seu talento é a morte eterna. Coloque-se de pé no seu lugar. Eu vou te convidar para vir aqui na frente. Pode afastar as cadeiras por trás.